capítulo 10 do livro de Marcos diz assim: E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e voltou a multidão a juntar-se a ele. E de novo lhes ensinava como tinha por costume. E chegando-se a ele, os fariseus perguntaram-lhe: É lícito ao marido repudiar sua mulher para o tentar? Mas ele, respondendo, disse-lhes: O que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E respondendo Jesus, disse-lhes: Pela dureza de vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, no princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. E em casa, mais uma vez, seus discípulos lhe perguntaram acerca disso mesmo. E ele lhes disse: Qualquer que repudiar a sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra ela. E se a mulher repudiar a seu marido e se casar com outro, comete adultério. E lhe traziam meninos para que os tocasse, mas seus discípulos reprovavam aos que lhos traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e lhes disse: Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. E saindo ele para seguir seu caminho, veio correndo a ele um homem que, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Os mandamentos tu sabes: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde minha mocidade. Então Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Uma coisa ainda te falta, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, entristecido por essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá então salvar-se? Então Jesus, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro começou a lhe dizer: Eis que nós deixamos todas as coisas e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, pai ou mãe, mulher ou filhos ou campos por minha causa e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e no século vindouro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. E iam no caminho, subindo para Jerusalém. E Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. Então, voltando para tomar
os 12 à parte, começou a lhe dizer as coisas que lhe deviam acontecer, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão e açoitarão e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram-se a ele, dizendo: Mestre, quereríamos que nos fizesses o que pedirmos. E ele lhes disse: O que quereis que eu vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que em tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Então Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o mesmo batismo que eu sou batizado? E eles lhes disseram: Podemos. Jesus, porém, lhes disse: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e no batismo que eu sou batizado, vós sereis batizados. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes entre as gentes se assenhoreiam deles, e os que entre eles são grandes usam de autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós. Antes, qualquer que quiser ser grande entre vós será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, dizendo que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tenha bom ânimo e levanta-te, que ele te chama. E ele então, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu possa ver. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Jesus, neste capítulo 10, se manifesta mais uma vez. Jesus, que aos passos ia ensinando os discípulos como se comportar diante da humanidade. Jesus ensina aos discípulos a respeito do casamento e do divórcio. Quando os fariseus e escribas perguntam a ele sobre o que ele falava sobre o repúdio da mulher. Então Jesus fala que Moisés, ele permitiu sim escrever a carta de divórcio por causa da dureza do coração.
Percebam que divórcio é diferente de repúdio. Divórcio é uma carta assinada de separação. E repúdio é o abandono. É você abandonar a sua esposa. Então, Jesus explica para eles que desde o princípio, Deus, ele fez o macho e a fêmea para deixar o seu pai e a sua mãe e unir-se à mulher. E os dois são uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não pode se separar. Porém, muitos falam sobre o repúdio, que é o abandono. Muitas mulheres hoje, dentro de suas próprias casas, são abandonadas pelo marido. E o que é o abandono? É o não assistir, é o não zelar, é o não cuidar. Porque Jesus, ele disse que o marido, ele deve amar a sua esposa, que não deve se separar dela. Porém, o que nós observamos é uma separação e um repúdio por causa do mau pensamento, por causa de corações endurecidos. E por isso houve-se a carta de divórcio. Mas Jesus fala que quando uma mulher é abandonada, ela não pode se casar com outro. Quando uma mulher ela é abandonada ou um homem é abandonado, eles não podem se casar com outro, a não ser após a carta de divórcio. E todos maravilhavam-se pelos ensinamentos de Jesus e traziam os meninos para que o tocassem. Mas os discípulos reprovavam. E Jesus ficou indignado porque disse que os pequeninos, esses têm o reino de Deus. E quem não for como criança, na inocência de uma criança, não entrará no reino de Deus. E Jesus ia ensinando, seguindo o caminho, ensinando, até que Jesus, ele encontra um homem rico no meio do caminho. E esse nobre jovem rico se admira de Jesus e se inclina a Jesus e fala para Jesus: Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Mas quando Jesus observa o comportamento daquele jovem, ele entende que o coração daquele jovem estava na sua riqueza. E Jesus fala para ele vender tudo que ele tem e dar aos pobres. Mas ele não consegue fazer isso. Porque o coração dele estava na riqueza e não estava no seguir Jesus. O coração daquele jovem estava repleto dentro das suas riquezas. E o jovem, muito entristecido, ele se retirou dali, porque ele não conseguia dizer sim para Jesus. E Jesus, ele explica aos discípulos que vai ser muito difícil um rico entrar no reino de Deus, porque ele tem a sua confiança nas suas riquezas, nas suas posses.
mas que para Deus todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Então Pedro já se levanta e fala: Senhor, nós deixamos todas as coisas para te seguirmos e por isso nós estamos nos deliciando com o reino de Deus, porque nós estamos vendo o reino de Deus através da sua vida. E Jesus fala que aquele que deixa pai, mãe, irmãos, filhos, campos por causa do evangelho, recebe 100 vezes tanto mais. Porque muitos que estão por último serão os primeiros. E muitos que estão em primeiro serão os últimos. E assim ele seguia caminhando com os discípulos e falando sobre a sua morte. Ele revela aos discípulos que ele seria entregue aos principais dos sacerdotes e escribas, que condenariam ele à morte e o entregariam nas mãos dos gentios, que eram os romanos. E ele falava para os discípulos: olha, vão me açoitar, vão cuspir, vão me escarnecer, matarão a minha carne, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E os discípulos não queriam fazer aquilo, diziam para ele que não conseguiriam fazer isso. E Jesus explicava para eles que era necessário. Jesus falava para ele que precisava que acontecesse, porque era a vontade de Deus. E dizia a eles que, como ele não veio para ser servido por ninguém, mas ele veio para servir e resgatar muitos. E os discípulos compreenderam que a missão de Jesus era se humilhar, era servir da maneira que ele podia, porque havia uma missão na vida dele para glorificar o nome de Deus. E caminhando mais para frente, Jesus, ele faz a cura do cego Bartimeu. Um homem sem expectativa que mendigava. Um homem que clamava pela sua cura. E quando ele ouve falar que Jesus está passando, ele grita em voz alta: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos falavam para ele: cala-te, fica calado, cego. Mas ele cada vez mais clamava mais alto. E Jesus parou, porque ele ouviu a voz daquele cego e mandou que o chamasse. E chamaram o cego, e ele disse: tenha bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E aí ele foi até Jesus e lançou de si a sua capa. Porque nesse tempo, quem mendigava usava uma capa para se diferenciar dos outros. E quando ele levanta e levam ele até Jesus, Jesus pergunta para ele: o que quer que eu te faça? E ele disse que queria ver. Jesus, então, vê a fé daquele homem
e pede para que ele vá, porque a fé dele salvou ele. Foi Jesus que salvou, foi a fé do homem em Jesus que o salvou. E imediatamente recuperou a visão e Jesus seguia o seu caminho. Jesus, ele entendia que por onde ele passava, algo sobrenatural acontecia. Porque Jesus não fazia milagres a não ser pelo caminhar de onde ele passava. Os milagres aconteciam quando ele se movimentava. E é assim na nossa vida. Os milagres, eles vão acontecer conforme nós nos movimentamos. Conforme nós realizamos, os milagres acontecem, porque viver de milagre é viver do sobrenatural, daquilo que é impossível, daquilo que você já tentou, daquilo que você já se esforçou, daquilo que ninguém consegue te ajudar. É nisso que Jesus quer explicar as nossas vidas. Precisamos estar em movimento, precisamos caminhar, precisamos seguir para que a glória de Deus seja manifesta e o poder de Deus seja realizado para a glória do nome dele. Que você fique com essa palavra no seu coração, que ela possa trazer vida e luz para seus caminhos e que a paz reine na sua vida e no seu lar. E que não esqueçamos desse versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.